Fundada em 1919, a Ford no Brasil iniciou suas atividades inicialmente importando veículos produzidos no exterior. Ironicamente, o que ela vai fazer agora, né? Ela foi a segunda filial sul-americana da Ford depois da Argentina. Nessa época, a Ford montava o modelo T e o caminhão modelo TT. Esses foram os primeiros modelos que eles montaram aqui no Brasil. Agora, avançando bastante na linha do tempo, vamos aos anos 60, é isso mesmo, onde o primeiro automóvel, de fato, o carro de passeio, era lançado pela Ford. E era logo de cara um carro de luxo. Era o Ford Galaxy 500. Era lançado no Brasil em abril de 1967. O Ford Galaxy realmente representou o símbolo máximo do automóvel de luxo no Brasil durante a década de 70, sendo usado inclusive por presidentes da época e políticos do alto escalão do governo e empresários. Era o máximo de luxo que você poderia ter numa época de importações fechadas aqui no Brasil. Ford LTD Landau. Esse grandalhão aí da Ford ficou em linha até fevereiro de 1983, quando definitivamente saiu de cena. Em seu lugar foi introduzido o Ford Del Rey, que era um carro de proporção menor, tração dianteira. Eram outros tempos já, um carro adequado aos padrões da década de 80. Em 1968, a Ford comprou a Willys Overland do Brasil. O Willys que fabricava o Aero Willys, o Jeep, picape Willys e o Renault Gordini. A Willys nessa época já estava desenvolvendo um projeto de um carro pequeno, um carro popular. Como a Ford absorveu o controle acionário da Willys, eles então herdaram também um projeto que já estava num processo bem adiantado de execução, que era o projeto que viria a se tornar o Ford Corcel. O Ford Corcel foi lançado em 1968 já como modelo 69, inicialmente com o modelo 4 portas e logo depois com o modelo coupé de 2 portas. Corcel também que deu origem à Ford Belina e acabou ganhando uma nova geração em 1978, ficando em linha até 1986. O Ford Corcel, sem dúvida, foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso da Ford no Brasil e, coincidentemente, foi um projeto herdado aí da Willys, motor, inclusive, o motor ali Willys, realmente são produtos aí de origem Renault. E como não mencionar o inesquecível Ford Maverick, apresentado à imprensa em junho de 1973, nas versões Super, Super Luxo e o GT. No início da década de 70, a Ford já via que precisava de um carro de porte médio para suprir ali aquela lacuna que ficava entre o Ford Galaxy, que era extremamente luxuoso e caro, e os carros da Willys, que agora era mantida pela Ford, o Aero Willys e o Itamaraty, que eram mais luxuosos, eram carros já defasados. E o Opala vinha com tudo ali na Chevrolet. Então a Ford fez um evento secreto com mais de 1.000 consumidores brasileiros, onde foram apresentados diversos veículos, todos sem emblemas e sem distintivos de qualquer tipo de montadora. E entre os veículos mostrados nesse evento estavam o Ford alemão Taunus, o Ford Cortina e o Ford Maverick. A pesquisa em questão nesse evento indicou a preferência do público para o modelo Taunus, indicando uma preferência do brasileiro pelo padrão de carro europeu. Porém, a produção do Taunus se mostrou inviável no Brasil financeiramente e especialmente pela tecnologia do seu motor e da suspensão dianteira, que é considerada muito avançada para a época aqui no país. Sendo assim, a Ford preferiu então por lançar o Maverick. E esse fato ficou abafado e depois, quando veio à tona, acabou até manchando um pouco a imagem do carro. Enfim, o carro foi lançado em junho de 73, ficou até 79 após 108.106 unidades produzidas. Maverick saiu de linha nessa época, já sentindo os efeitos da crise do petróleo.
não poderíamos falar de Ford nos anos 80 sem falar do Del Rey. Realmente o Ford Del Rey também simbolizou um grande carro de luxo aí da marca nos anos 80, lançado em 1982 na versão ouro e versão prata. Ford Del Rey, questão de requinte. Era equipado com o mesmo motor CHT do Corcel, o que deixava um pouco a desejar em questão de desempenho. Mas o que não faltava era luxo, era um carro para andar realmente sossegadão. E também não fazia feio no consumo. No ano de 1985, ganhou uma remodelação frontal que perdurou até o fim de sua produção em 1991. Ford Del Rey e Del Rey Scala, questão de requinte. Ainda nos anos 80, não podemos deixar de citar o Ford Escort, o primeiro carro global de produção mundial lançado pela Ford aqui no Brasil. Lançado em 1983, ele era baseado no Escort europeu e era lançado para entrar no lugar do Corcel 2, que já dava sinais de desgaste. Escolhi o Escort porque o Escort é o carro do meu tempo. Ao dirigir o Escort, eu sinto muita segurança. O Escort é um carro completo, por isso ele foi eleito o carro do ano. 43 de 46 jornalistas especializados, consultados pela revista Auto Esporte, escolheram Ford Escort, o carro do ano. Com uma grande variedade de acabamento, desde o modelo mais básico até o luxuoso, ganhou também uma versão esportiva denominada de XR3, que trazia nada mais nada menos que Ayrton Senna em seu comercial de lançamento. Quando olho para o XR3, sinto o estilo, a esportividade. Quando toco nele, sinto conforto, o luxo. Quando ouço o motor, sinto o desempenho, a raça. Este carro já nasceu esportivo. Escort XR3, emoção em todos os sentidos. Eu tenho um. De proposta esportiva, trazia teto solar e diversos acessórios que a concorrência não tinha, como o Check Control no painel, por exemplo. Mas o motor também era o CHT 1.6 de 65 cavalos, mas era um carro literalmente de boia aí nessa época. No ano de 1987, ele ganhou uma nova reestilização. Mas foi no ano de 1989 que o Escort realmente ganhou o fôlego que os fãs da marca esperavam. Com a fusão da Volkswagen e a Ford com a criação da Auto Latina, a Ford introduzia na linha Escort o motor AP 1.8 com 90 cavalos na versão guia e 99 cavalos no Escort XR3, o que mudou completamente o comportamento dinâmico do carro. A Ford apresenta a sua nova força. Escort guia com novo motor 1.8. XR3 com novo motor 1.8S. Mais força para o seu conforto. Mais força para a sua emoção. Ford, você sente a qualidade. A Belina 90 tem uma grande novidade. Novo motor 1.8 e nova transmissão. Ford Belina, mais desempenho na semana e no fim de semana. A segunda geração do Escort chegou no Brasil em 1993, mas a produção da versão quadrada antiga ficou até 1996. O Escort recebeu novas gerações também no ano de 1997 e saiu de linha em 2003, porém já longe de ter aquele glamour que tinha na década de 80. Ford já ameaçou sair do país outras vezes. E se ela não saiu do Brasil há mais tempo, um veículo é ocupado por isso. Não é nada mais nada menos que o EcoSport. Sem dúvida, foi o precursor aí dos SUVs no mercado nacional. Lançado em 2003, a EcoSport era baseada no Fiesta, que tinha sido lançado também um ano antes.
O EcoSport realmente lançou a moda dos SUVs no Brasil e virou febre na segunda metade dos anos 2000. Não tinha um grande porta-malas, mas levava o pneu na tampa traseira, o que virou moda também em outros carros da época. Em 2012, o EcoSport recebe uma nova geração que permaneceu mais ou menos igual até o fim agora em 2021. Mas realmente o que marcou a época, podemos dizer que foi aquele modelo antigo lá de 2003 a 2011. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Se você também é fã de Ford assim como eu, teve um Ford na família, tem história com Ford, já deixa o joinha para ajudar o canal PL e inscreva-se, não custa absolutamente nada e serve para você ficar por dentro dos novos vídeos aqui do canal PL. Um grande abraço a todos e até o próximo. Tchau.